Graça e paz, boa noite. Eu sou Daniela, uma das pastoras da Igreja Batista Betel, e você está participando nesse momento conosco da nossa célula online, que hoje é uma célula especial porque nós vamos ter a participação de alguns líderes hoje. Então, esses momentos iniciais a gente deixa para cumprimentar as pessoas que estão chegando, falar um pouquinho sobre os aniversariantes da semana. Se você está se lembrando de alguém, por favor, fale aqui conosco, porque nós queremos parabenizar essa pessoa. Então, vamos ver quem está chegando aí para a gente poder dar as boas-vindas e cumprimentar. Tem alguém chegando aí? Não está aparecendo para mim, não. Graça e paz, quem está aí conosco? Lembrando vocês, né, que hoje a nossa célula online é especial, porque tem a participação dos líderes. Temos 6 pessoas aí. Quem está aí com a gente? Fala com a gente aí. Pessoal, vamos interagir um pouquinho antes dessa live? Também lembrando, você que está chegando aqui, é dia de nós também lembrarmos as pessoas que aniversariaram na semana. Você está lembrando de alguém aí que quer dizer? Nós vamos abençoar. A Alessi, né? Ah, sim. Boa noite, Leci. Que bom você aqui. Graça e paz. Indianara também. Que bom você aqui. Somos, nesse momento, 8 pessoas. Chegou, né, Solange? Que bom. Muito bom ter você aqui também. Os líderes também já chegaram, estão aqui escondidinhos. Daqui a pouco eles vão aparecer. Minha mãe, estou aqui, graça e paz. Amém. Pastor Cléber, que bom o senhor aqui. Mais alguém? Indianara está sozinha, hein, Indianara? Conta pra gente. Está sozinha, Solange? Tem mais alguém com vocês aí? Somos, nesse momento, 11 pessoas. Quer dizer que vocês são muito bem-vindos. Alguém quer se recordar de um aniversariante da semana? Pastor Newton, graça e paz, estamos juntos. Que bom o senhor aqui, pastor. Lídia, que bom, Lídia. Giovanete, não podia faltar, né, Giovanete? Giovanete é as flores. Que bom você aqui. Mais alguém? E os aniversariantes, pessoal? Nessa semana, quem aniversariou de terça para cá? Vocês estão lembrando de alguém? A paz. A paz. Aqui é o Samuel, né, Samuel, que está aqui com o Giovanni. Eu estou assistindo com a mamãe. Isso, Samuel e Elismar. O Samuel, é muito bom ter você aqui, viu, Samuel? Conta para o pessoal aí quantos anos você tem. Eu acho que você, da célula online, é o mais novinho da turma. E é muito bem-vindo. Irmã Vera Zeferino. Boa noite, Mirlene, graça e paz. Essa semana ninguém fez aniversário, gente? Não, né? Agosto. Primeira semana de agosto. Domingo agora, ceia do Senhor, né?
que você possa estar se preparando aí já na sua casa, junto à sua família, para participar desse momento tão importante. A ceia do Senhor é um momento muito especial para nós como cristãos. Lica, boa noite, graça e paz, seja muito bem-vinda. Hoje nós teremos a presença de 3 líderes, né? Pastor Júlio Ferrarácio, Elizabeth Marques e Estefânia. Eles já estão aqui nos bastidores, só aguardando o momento para entrar. Graça e paz, Ana Torres, seja bem-vinda. Gardênia, graça e paz, Gardênia. Que bom você aí, Matheus. Matheus, lá do Caivera, que bom, Matheus, você aqui. Deus te abençoe grandemente. Indianara está falando que hoje já está aqui assistindo sozinha, mas não tem problema, Indianara. Você já é muita gente. Então, 19 horas e 35 minutos, né? Quero dizer para vocês que todas as terças-feiras, né, o Núcleo de Crescimento da Igreja, o NC Betel, promove a célula online, todas as terças-feiras, às 19h30. E hoje é uma célula especial, porque eu convidei esses 3 líderes que eu já disse aqui para participar, né? Cada um deles vai trazer um exemplo bíblico ao tema, né? Nós vamos falar falando de fé, o nosso tema das células com os líderes. E eu quero dizer para vocês que não é combinado com os líderes sobre o que eles vão falar, apenas o tema, de maneira que eles trazem aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um deles. É claro que pode acontecer, por exemplo, de eles estarem falando sobre o mesmo exemplo bíblico, mas não tem problema isso. A gente acredita que tudo isso é direção do Senhor. Então, a proposta não é fazermos aqui um debate teológico sobre a fé, embora nós reconheçamos que isso também é muito importante. Mas hoje, o que nós vamos fazer aqui é falar de uma forma simples sobre testemunhos de fé, exemplos bíblicos de fé, e eu espero e desejo em Deus que seja um tempo muito edificante na sua vida, onde você possa ser ministrado pelo Senhor Deus, um tempo que você também seja inspirado pelo Senhor Deus, de uma forma que, quando essa célula terminar, você continue falando de fé, sobre a fé, com as pessoas à sua volta. Amém? Nesse momento, eu vou estar chamando os líderes para estarem cumprimentando os irmãos, né? Fazendo aqui os seus cumprimentos iniciais a vocês que estão nos prestigiando nesse momento online conosco. Então, o primeiro que eu quero convidar para fazer a sua saudação aos irmãos é o pastor Júlio Ferrarazzo. Por favor, pastor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. É um grande privilégio, oportunidade nós estarmos reunidos, né, juntos para aprendermos mais do que Deus tem para nós. Então, eu queria cumprimentar a pastora Daniela, a Elizabeth e também a Estefânia, né, que está conosco aí, que Deus possa nos abençoar. Somos ali com a célula no Jardim Riacho, a célula Redenção, e também a célula Raiz de Davi, né? Não pode esquecer ali dos nossos irmãos, e que Deus venha nos abençoar. Amém? Boa noite. Eu espero que os irmãos, né, pastor, da célula Redenção e Raiz de Davi estejam aqui hoje prestigiando o Senhor, né, pastor? Seja muito ansiosos que eles sejam. Amém. Amém. Agora eu quero convidar a irmã Elizabeth Marques. Aliás, a irmã Elizabeth teve um probleminha com a conexão, então quero convidar, enquanto ela está fazendo os ajustes aqui, a irmã Estefânia. Então, Estefânia, por favor, né? Seja bem-vinda. Boa noite, graça e paz. Eu sou Estefânia, líder da célula Adolescentes em Movimento. Estou aqui para mais uma live. Espero que vocês possam ser abençoados grandemente com essa palavra
e que possamos ter um aprendizado muito maior com a palavra de Deus. Amém. E eu também espero que os adolescentes em movimento estejam movimentando a internet nesse momento, prestigiando a sua líder em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe ricamente, né? Que através da sua vida muitas pessoas possam ser tocadas em nome de Jesus. Bem, eu acredito que a irmã Elizabeth ainda não resolveu os problemas aqui com a conexão, mas não tem problema. Nesse momento nós vamos para a tela, vamos orar para fazermos introdução ao tema. Amém? Então convido você a estar orando comigo agora. E convido você a pedir ao Senhor que fale ao seu coração de uma forma tremenda, porque se somos do Senhor, se estamos nos colocando à disposição do Espírito Santo, certamente o Senhor falará aos nossos corações. Amém? Senhor, nós te bendizemos mais uma vez mais nessa noite. Te rendemos graças, te rendemos glória, Senhor. Usa-nos como vasos nas tuas mãos, cada um de nós, Senhor. Deus, somos vasos de barro nas tuas mãos, para que a excelência de todo o trabalho seja do Senhor e não nossa. Que através da vida dos nossos irmãos, tantas e tantas pessoas possam ser abençoadas nessa noite. Livra-nos do maligno. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, falando aqui um pouquinho, fazendo uma introdução ao tema, falando de fé, eu acredito que a fé, ela influencia todas as áreas da nossa vida, não é? Todas as áreas. A fé, ela influencia a maneira como a gente lida com a gente mesmo. A fé influencia a nossa saúde física, mental, espiritual. A fé, ela influencia o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, influencia o relacionamento com as pessoas que nós não conhecemos, mas que, porventura, em alguma circunstância, cruzam o nosso caminho. A fé, ela influencia a maneira como nós relacionamos com Deus. Veja você a importância que a fé tem nas nossas vidas. Nos últimos tempos, a medicina ela vem reconhecendo o valor da fé na saúde e também na recuperação dos enfermos. Que bênção, né? Contudo, para algumas pessoas, falar sobre fé é algo de pouca importância, mas para nós que servimos ao Senhor e o conhecemos, falar sobre fé é falar sobre algo da maior importância, porque a Bíblia nos define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Isso está registrado em Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas não diz só isso a respeito da fé. Em Hebreus 11, verso 6, vai nos dizer também que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, é pela fé que nos aproximamos de Deus. Então, a fé é um assunto de extrema importância, não é verdade? Então, nessa noite, eu quero convidar o pastor Júlio Ferrarato, que vai trazer a sua contribuição ao tema da fé. Pastor, seja muito bem-vindo, que o Senhor possa te usar grandemente. Amém. Eu separei o texto ali de Pedro andando sobre o mar, sobre as águas. Achei o texto muito pertinente sobre aquilo que nós queremos falar nessa noite. Vou ler ali em Mateus 14, de 23 a 33. Está escrito assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou na força do vento,
ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É interessante que esse texto ele começa a nos mostrar algumas verdades sobre a realidade de Cristo. Diante daquela situação, Jesus mandou o povo, os discípulos, ir adiante. Ele subiu ao monte para orar. A vida do cristão ela é baseada, tem que ter uma base de oração. Interessante que o próprio Cristo, aquele que mostrou a divindade quando ele andou sobre as águas, ele se retirou para orar, e são vários os momentos que Jesus se retira para orar. Se você for olhar, então nós olhamos para esse exemplo de Cristo e pensamos, momentos cruciais, principalmente na nossa vida, é necessário que a gente tome uma posição de orar e buscar a presença do Senhor. Interessante que parece que o momento de oração dele foi se estendendo, até que chegou a alta madrugada. A Bíblia diz que o barco já estava à distância. Jesus, à distância do barco, é interessante a nossa vida, quando nós estamos distante de Jesus e vem uma tempestade, fustigado pela tempestade. Aí, como fazer, né? Aí a questão é, Jesus andando sobre o mar é fora do raciocínio humano, fora da razão humana. Jesus estava caminhando sobre as águas, de madrugada, de repente eles viram um vulto, ficaram aterrorizados. Mas a questão é que quem estava vindo era o Cristo. Às vezes na nossa vida nós estamos passando por situações que até parece que agora é a hora do desespero. Mas a vinda de Cristo é iminente, irmãos. Independente da situação, independente da tempestade, independente do problema, Jesus virá. Ele virá. Igual aconteceu, ele falou com os discípulos. Vão. Eles foram sobre a palavra dele e estavam ali passando pela tempestade. Jesus apareceu, né, de uma maneira tão surpreendente. E mais surpreendente ainda, que eles ficaram atônitos e Jesus tranquilizou eles. Sou eu. Tenho paz, né? O pedido de Pedro. É aí que eu queria falar com os irmãos. A questão é, Pedro, ele era um impetuoso, ele chegou e falou assim, se é o Senhor mesmo, então, já que é o Cristo que nós cremos, deixa a gente andar junto, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver essa maravilha. E nós, como cristãos, irmãos, é o nosso desejo viver as maravilhas de Cristo, é viver a realidade dele, viver o que ele tem para nós, é o nosso desejo, é a nossa vontade, viver muitas vezes o sobrenatural, a cura, os milagres, Deus tem isso para nós. E Pedro falou assim, eu quero experimentar isso. A questão é que Jesus falou que ele vem. E ele foi. Interessante que ele pulou na água, acho que ele nem pensou. Pedro é um impetuoso, ele pulou na água. Quando estamos caminhando sobre a fé e de repente vem algo, uma pressão tão forte que ultrapassa a minha fé. É isso que eu ia falar. Nós vivemos como cristãos. Já temos uma vida espiritual de caminhada, de vivência. Já temos experiências com Deus. Por exemplo, esse tempo de pandemia, de enfermidades, esse tempo de lutas, de repente acontece. Eu estou em Deus, eu estou vivendo em Deus, eu estou participando do sobrenatural de Deus, e de repente alguma coisa súbita vem, igual aconteceu com Pedro. E Pedro teve medo, ele se assustou com a situação e gritou, Senhor, salva-me. Então, irmãos, nós não estamos, como se diz, independente da situação, sendo cristão ou não, nós podemos passar por esse momento de tempestade. Quando a fé nós estamos exercendo a nossa fé, nós devemos continuar crendo, mas quando a pressão é mais do que nós, quando a pressão vem de uma maneira tão violenta que rouba a nossa fé, rouba a nossa esperança, rouba a nossa alegria,
É interessante que Pedro gritou: Senhor, salva-me. A Bíblia diz assim: eis que vosco todos os dias até a consumação do século. Eu preciso de crer verdadeiramente que Jesus está comigo, Ele está comigo. Independente se eu perdi a fé, ou se a minha fé agora ela foi, ou a situação, a pressão, a tempestade foi maior do que a minha fé. Jesus está comigo. Jesus está comigo. E a fé é interessante que a gente não precisa sentir, ela é crer. A Bíblia diz que ela é convicção. É hora de crer. No momento crucial, Deus nos chama para crer, no momento de fé. Então eu coloquei aqui, ó, depois ele demonstrar a incapacidade de se concentrar no objetivo, andar com Jesus, começa a naufragar na fé, né? Quando nós estamos caminhando, chega um tempo, começamos a naufragar na fé. O que aconteceu com a nossa fé? O que está acontecendo conosco? O que nos está fazendo parar? O que nos está fazendo olhar as circunstâncias? Aí, ele faz essa oração rápida, uma atitude na hora inesperada. Às vezes nós nem sabemos como orar. Imediatamente, a Bíblia diz, Jesus estendeu as mãos e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidar? Irmãos, nós devemos sempre dar graças a Deus, porque Deus ele está de olho em nós, Ele cuida de nós. Quando Ele nos chamou, Ele está disposto a operar. Mas a questão é, a nossa fé ela precisa ser alimentada e crescer. Como ela vai crescer? É nas experiências. Experiências difíceis, experiências de lutas, de tribulações. É aí que a fé vai crescer. Lá em 2 Tessalonicenses 1,3 diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé de vocês vem crescendo a cada dia, ou cada vez mais ela tem crescido. E muito aumenta o amor que vocês têm uns pelos outros. A nossa fé, irmãos, ela não tem limites, ela não vai parar, ela precisa crescer. E esse movimento vai existir no momento crucial da nossa vida. E eu também coloquei ali um versículo que diz assim, ó, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos delas. Olha o que ele está dizendo. A fé vem de Deus. A fé que nós temos vem de Deus. Deus ele nos chamou e Ele vai nos capacitar, nos dar essa fé, ou até a fé que nós temos vem dele, Ele vai nos alimentar e fazer com que ela cresça, mas para isso é necessário que esses momentos aconteçam. E tem outro texto aqui, lá em Romanos 13, 11 a 14, diz assim, ó, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. À noite das trevas e vistamos a armadura da luz. Comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em moralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Pelo contrário, revista-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu vi 3 pontos aqui. Chegou a hora de nós despertarmos. O Senhor está nos chamando para um despertamento de fé. E Ele fala assim, atitude, comportem-se. Comportem-se. Num momento de fé, devemos ter um comportamento. E por último, aqui que eu vi nesse texto ainda, diz assim, ó, revistam-se de Jesus Cristo. Assim como Jesus, nós não vamos vacilar. E por último, eu queria colocar um texto que mostra muito isso. Jairo chamou Jesus, falou com Jesus assim, minha filha está terrivelmente doente. Vai lá tocar nela, toca nela para ela ser curada. Jesus falou assim, eu vou com você. E no momento que eles estavam caminhando, já tinha uma palavra, já tinha uma atitude. No momento que eles estavam caminhando,
houve uma interrupção. E no momento dessa interrupção, houve uma mulher que interrompeu, parou Jesus, e ocorreu um momento de milagre. Nesse momento de milagre, outra pessoa chegou perto de Jesus, perto de Jairo, e falou assim, ó, não incomodes mais o mestre, sua filha já está morta, né? Agora, faltou a fé, a filha já está morta, não incomoda ele mais. Mas o que Jesus falou com ele? Falou com ele o seguinte, não duvides, somente creia. E eu queria que nós pensássemos nisso hoje. Existe um momento que nós vamos duvidar, existe um momento que nós vamos ter medo, existe um momento que nós vamos nos enfraquecer, mesmo sendo cristãos maduros, há muito tempo trabalhando, mas Jesus fala com ele assim, ó, não deixa nada atrapalhar a sua fé, tenha uma fé pura, somente creia, porque ele tinha uma palavra, eu vou lá, porque, olha só, Jesus empenhou a palavra dele, agora a pessoa agora não precisava mais ser somente restaurada a saúde, ela precisava de uma ressurreição, ela precisava de se voltar à vida. Uma vez que Jesus colocou a palavra dele, eu aqui encerro, né? Ele colocou a palavra dele, ele está dizendo aqui, ó, agora vai ser um milagre maior, porque quem tem a palavra é Deus, não eu. Eu vou crer no que ele tem o poder para fazer, e ele faz a vontade dele, e ele faz. A Bíblia diz assim, a hora que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, eu ia nos chamar nessa noite para a gente ter essa fé firme, crer, pura, para que, em vista das dificuldades, não venha atrapalhar. E aqui eu encerro, para honra e glória do Senhor, chama pastora. Amém. Hein? Quero agradecer, né, ao pastor Júlio pela sua contribuição, lembrando aí do exemplo bíblico de Pedro sobre as águas, né, quando ele está ali naquela tormenta, naquela dificuldade, ele confia no Senhor, ele anda sobre as águas, e naquele momento que ele olha ao redor, vê as circunstâncias, ele começa a afogar, parece que não existe possibilidade de a fé e a dúvida estarem ao mesmo tempo, né? Ou está a fé ou está a dúvida. Não tem jeito de crer duvidando, né? Então, ou você crê ou você duvida, ou você duvida ou você crê, não é verdade? Interessante que o pastor Júlio tocou no aspecto de que a nossa fé, ela tem que crescer, né? Nós temos que pedir ao Senhor que a nossa fé seja multiplicada, que ela possa crescer, se desenvolver cada dia mais. Ou seja, existe uma caminhada de fé, né? Nós precisamos desejar e almejar que cada dia nosso coração esteja com mais fé, não é? Com mais convicção, com mais certeza, que a fé no nosso coração ela não vem diminuir, mas que ela vem aumentar, e que a fé para nós, seja como o pastor Júlio disse aí, seja um modo de vida, que nós venhamos escolher viver por fé, viver de fé, viver com fé, né? Que seja um estilo de vida nosso, ainda mais nesse tempo onde as circunstâncias elas não estão garantindo ninguém e nada, o nosso coração tem que estar firme, confiando no Senhor. Então, a fé é fundamental para a vida, né? Para nós vivermos. Muito boa, né? A contribuição do pastor Júlio, quero agradecê-lo. Quero convidar nesse momento a irmã Elizabeth, que ela vai cumprimentar os irmãos, né? E também vai trazer sua contribuição ao tema. Olá, boa noite, irmãos. Quase que eu não conseguia entrar, né? Mas tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Eu já estava aqui assim falando, se eu não conseguir entrar, é de Deus também. Mas graças a Deus eu consegui e nós estamos aqui para falar mais um pouquinho de fé, né? A gente está aqui trabalhando com a célula Atos 2, é uma célula bebê ainda, né? Pequenininha, começou a engatinhar agora e começou e logo veio a pandemia, a gente teve que parar, mas a gente continua aí conversando com os irmãos e tentando, né, transmitir a palavra do Senhor. Então, a Dani nos chamou para falar de um exemplo de fé na Bíblia.
E logo que ela falou sobre um exemplo de fé na Bíblia, me vieram duas mulheres. Uma foi Raabe e a outra foi a mulher samaritana. E eu achei bem propício esses nomes que me vieram, pois vai inserir aqui no nosso contexto de célula, né, enquanto célula. Então, eu vou falar de Raabe. Eu acho que eu ainda não vi uma pregação sobre Raabe. Nunca tinha ouvido uma pregação sobre Raabe. E Raabe, ela aparece aí no Velho Testamento, nesse período em que o povo de Israel estava indo, né, conquistar a Terra Prometida. Raabe, ela é a única mulher citada lá nos Heróis da Fé. Depois eu fui aqui estudar sobre ela e está falando que ela é a única mulher citada lá nos Heróis da Fé. E não é à toa, né, que Raabe é a única mulher que está lá citada nos Heróis da Fé. E ela também, no finalzinho, eu quero falar algo sobre Raabe aqui, que é muito importante também. Eu vou começar falando em que contexto ela se encontrava lá na história. Josué estava indo para conquistar Jericó, e Raabe, ela era uma moradora de Jericó, uma cananeia, uma pagã, e acima de tudo, e ainda por cima, ela era uma prostituta. Imagina para vocês verem a gente falar de fé, falar sobre fé, né, e falar de uma mulher nesse contexto, uma mulher pagã, cananita, e uma mulher ainda prostituta. Mas a Raabe, ela é um típico exemplo, né, de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela não viu as coisas que aconteciam lá no Egito, quando o povo estava saindo de lá. Ela não viu quando Moisés estava libertando o povo e aconteceram aquelas pragas lá no Egito. Ela não viu quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Ela não viu os milagres que foram feitos lá no deserto, enquanto o povo caminhava, né, na conquista da Terra Prometida. Mas Raabe, ela ouviu, e ela ouviu e creu. Isso é que era importante. E eu fiquei pensando assim, não, mas como que uma prostituta, né, ela tinha uma parte aqui da história fala que talvez ela fosse até dona lá de um bordel, né, de um prostíbulo, quando os espias chegaram lá para espiar a terra, mas como que uma mulher sendo assim, ela tinha essa fé, ela ouviu e creu. Com certeza, Raabe, ela queria mudar de vida, ela estava nessa vida e às vezes lá na terra dela isso era uma coisa comum, mas para ela já estava sentindo no coração dela, eu creio que o Espírito Santo de Deus, né, via o coração de Raabe, e ela foi incomodada vendo os feitos poderosos que o Senhor fazia. Ela deve ter ouvido como que esse Deus era santo, como esse Deus era lindo. Ela foi escutando as histórias que contavam para ela, passavam muitas pessoas, né, pela vida dela, pela profissão que ela tinha, com certeza passavam várias pessoas, vinham e falavam, não, vocês viram aquele povo de Israel lá, o Deus dele é grande demais. Você viu o que aconteceu lá, o Mar Vermelho? Abriu. E o que aconteceu? O povo passou em terra seca e por cima ainda destruiu todo o exército de Faraó, do rei do Egito. Depois ela foi ouvindo as outras conquistas, né, sobre os outros reis que o povo de Israel foi destruindo através desse Deus poderoso que a gente serve. Então Raabe foi ouvindo isso e ela foi desejando esse Deus, querendo esse Deus para ela também. Então isso contribuiu para que ela ouvisse e ela também quisesse esse Deus. Eu acho que esse querer de Raabe, né, foi construindo essa fé, e eu falo assim, que quando os espias chegaram em Canaã, para espiar a terra, e Raabe os acolheu, em Hebreus
11:35 está escrito, né, onde se refere a Raabe, está escrito assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então, quando Raabe chegou a acolher esses espias que foram enviados por Josué para espiar Jericó, isso aí já foi um mero detalhe, né? Um mero detalhe lá na história de Raabe, quando ela encontra com os espias, esconde eles, né? Ela estava assim correndo risco por esconder os espias, mas ela tinha fé que Deus já tinha providenciado todas as coisas. E nesse inteirinho aí, ela fez lá o trato, né, com os espias, de que que ela estava escondendo eles, e que não era para eles destruir a casa dela, o pai dela, os irmãos, as irmãs e a mãe. E foi assim que Raabe, né, foi assim que Raabe conquistou, né, essa vida dela junto com o povo de Deus. E como eu estava falando, ela é um típico exemplo aí de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Falei isso. Então, o encontro com os espias, eu acredito que foi um mero detalhe lá na vida de Raabe, né? Deus providenciou também, com certeza. Deus já viu o coração de Raabe, que ela queria encontrá-lo, que ela queria ter uma vida com ele. E nesse trato aí, os espias combinaram com ela que ela iria colocar lá o fio escarlate lá na janela dela, e assim o povo, quando chegasse em Jericó, não iria destruir a casa dela. E assim aconteceu. E para falar mais um pouquinho, né, da história de Raabe, pela fé no Deus Todo-Poderoso e Santo, Raabe conseguiu salvar, né, a família dela, conseguiu não só que eles todos fossem salvos, mas também conseguiu que eles passassem a viver uma nova história, uma nova vida, né, no meio do povo de Deus. E ela foi aceita lá por este povo. E por falar em história, o que eu também reservei aqui para a gente estar falando, é que Raabe, né, quando ela foi para o meio do povo de Deus, ela se casou lá com um importante membro da tribo de Judá, o Salmo. E o Salmo, mas Raabe deu à luz a Boaz, e Boaz era o avô de Davi. E da descendência de Davi, quem veio? Jesus. Olha para você ver. Uma prostituta cananeia, pagã, e da descendência dela, né, por ela ter fé, por ela ouvir e ter fé, da descendência dela veio o Messias também. E nessa história também, eu coloquei aqui também que quem acreditou, quem teve fé foram os espias, porque os espias também tiveram que ter fé para acreditar que Raabe, sendo uma mulher cananeia prostituta, iria ser uma mulher que poderia ser salva e servir no meio do povo de Deus. Então, teve aí nesse tempo a fé de Raabe e teve a fé também dos espias. Eles acreditaram que uma mulher como Raabe poderia ser transformada. E trazendo aqui para o nosso contexto, né, de célula, porque nós estamos aqui em célula, eu queria estar falando sobre isso, que nós aqui somos como os espias, e o mundo lá fora é como Raabe, e que nós temos que acreditar que aquela pessoa que está lá fora, que, por exemplo, pode ser uma pessoa que hoje está mexendo com droga, uma pessoa que está perdida aí nas ruas, nós precisamos acreditar que o Senhor pode encontrar essas pessoas. Às vezes elas estão só precisando o quê? De ouvir, ouvir e ouvir. Ouvir a história de Deus na nossa vida, ouvir o testemunho de Deus na nossa vida aqui, para ela o quê? Acreditar, para ela querer esse Deus que a gente tem, não é verdade? E quantas pessoas nós vemos e não damos nada por elas? Muitas das vezes a gente não quer nem falar com certa pessoa, porque aquela ali ela não vai acreditar, aquela ali não merece ser salva. Não é bem assim, mas muitas das vezes a gente não fala porque a gente tem esse receio. Então,
Nós precisamos ter essa fé que nem como Raabe, que era uma mera prostituta lá na terra de Canaã, né? E ela conseguiu a salvação, ela ouviu, então ela ouvia. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós devemos ser essas pessoas que as pessoas ouçam sobre nós a respeito do Deus que nós servimos. Como ele é grande, como ele é poderoso na nossa vida. Quando as pessoas passarem a ouvir e ver isso em nossas vidas, talvez não vai ser preciso nem que a gente fale com elas. Elas vão vir a ter essa fé que a gente tem. E para concluir, um exemplo que eu queria dar, né? Eu acho que ninguém sabe, a minha mãe, os crentes fugiam dela. A minha mãe, ela, quando não tinha pinga para ela beber, ela não gosta que fala não, mas quando não tinha pinga para ela beber, ela tomava álcool. E olha para você ver minha mãe hoje, ninguém acredita quando a gente conta, mas Deus tem esse poder transformador. E minha mãe ouviu, né? Nós ouvimos, e hoje Deus transformou e a gente vê a bênção de Deus na nossa vida. Aí, para terminar, para concluir, eu gostaria só de ler um versículo aqui em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, nós precisamos o quê? De ter fé. Nós precisamos acreditar que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. E não é só bens, uma vida legal, uma vida boa, mas o galardão que a gente pode receber é o nosso caráter transformado, a nossa vida transformada, aquilo que a gente fazia de errado, a gente não faz mais. Então, isso o que Deus está nos galardoando com isso. Então, essa foi a minha mensagem de fé, né? Eu queria falar também sobre a mulher samaritana, mas ela entra aí também num contexto junto com Raabe também, né? A fé dela a fez se aproximar de Jesus. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Amém. Glória a Deus, que bênção. Eu penso que Deus realmente quer muito nos falar através da vida de Raabe, né? Quem sabe o Senhor quer nos dizer, como Elizabeth disse, né, que não existe nenhum caso perdido para Ele, não é? Às vezes existem casos perdidos para nós, porque não podemos fazer mais nada, ou porque acreditando na força do nosso braço, nós não conseguimos chegar a lugar algum, como a palavra que o pastor disse ontem, né? Pela manhã. Mas não existe caso perdido para o Senhor. O que nós podemos fazer é falar sobre a palavra, como nós estamos fazendo nessa noite, falando de fé, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, certamente, ela ouviu a respeito da fé, e essa fé foi transformadora para a vida dela. E vejam vocês, ela entrou na genealogia de Jesus. O que Jesus não pode fazer, né, para aquele que acredita nele de todo o coração? Então, que bênção, que exemplo é Raabe para nós, que exemplo somos nós quando pela fé permitimos que o Espírito Santo possa transformar a nossa vida, né? Nos tornamos uma carta aberta e lida por todos os homens, um exemplo de fé. A minha tia, né, Dulce, tinha até escrito aqui, enquanto Elizabeth falava, que o justo viverá pela fé. É isso mesmo. Nós vivemos pela fé e anunciamos a fé com a nossa vida, e através disso as pessoas podem ter contato com Deus e ter as suas vidas transformadas. Então, que bênção, esse exemplo que a Elizabeth nos trouxe nessa noite. Quero convidar agora a irmã Estefânia a fazer sua contribuição ao tema. Então, hoje eu queria falar de um exemplo, sim, que é uma história muito bonita para mim, que é o exemplo de Enoque. Ele é um dos que teve uma experiência com Deus muito grande, né? Aliás, ele vivenciou com Deus, né? Ele vivenciou com Deus, vamos supor, 365 anos. E através da vida dele, foi o único homem que se destacou
ao olhar de Deus, né? No meio daquele povo onde que tinha muita pecado, corrupção, ele foi o único que permaneceu fiel a Deus, ele foi o único que quis realmente continuar em relação com Deus. E às vezes eu li essa história e comparo hoje nos dias atuais, hoje em dia que a gente está vivendo um momento muito difícil, não só a pandemia, mas na nossa casa, com as pessoas que estamos vivendo, né, convivenciando todos os dias. Às vezes a gente para e pensa no que a gente está fazendo, né? Se a gente tem hora que as situações vêm para a gente e acaba que a gente pensa, o que eu devo fazer? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está do meu lado? A gente começa a se sentir desamparado, se sentir um caminho sem saída. E Enoque foi um desses exemplos de fé. Para mim é um dos exemplos, que tem vários, mas para mim é um que destacou mais porque ele quis realmente seguir o caminho, ele quis realmente falar assim, não, eu quero ser fiel ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu acredito, e Deus poupou ele de uma morte sofrida com aquele povo que estava em pecado, aquele povo que estava num momento perturbado naquela época, né? E Enoque, ele foi fiel a Deus, e Deus viu isso nele, viu que ele era um homem que buscava ter intimidade. Hoje em dia, a gente vê poucas pessoas falando sobre intimidade com Deus, porque intimidade com Deus não é só orar, não é só ajoelhar, ficar pedindo a Deus as coisas, mas sim conversar com Ele, sabe? É como se fosse o seu amigo que está ali todos os dias para você. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que a presença de Deus é como se fosse um banquete. Esse banquete é aquele que te proporciona várias coisas. Conhecimento, a palavra, uma vida boa. E através desse banquete, às vezes a gente olha, passa o dia inteiro fazendo os compromissos que a gente tem que fazer, trabalho, cuidar do filho, às vezes tem aula online que a gente tem que participar e a gente acaba esquecendo do quão Deus é maravilhoso sobre nossas vidas. O ato de fé não é só, às vezes, a gente esperar algo que Deus nos surpreenda, mas sim o cotidiano, as coisas simples que a gente tem na nossa vida. É a nossa família estar bem com saúde, é a gente ter um lar aconchegado, a gente ter alimento, é através disso, de coisas simples. E Enoque, eu tenho certeza que ele olhou para isso, ele viu, eu estou bem, eu quero buscar a Deus. Eu estou com saúde, eu vou continuar buscando a Deus, porque é através da minha fé que eu acredito que Deus vai me suprir minhas necessidades todos os dias. E ele foi uma pessoa que sempre estava ali buscando a Deus, independente do que ia acontecer, se ele ia passar uma morte sofrida, ele não estava pensando naquilo, ele estava pensando na intimidade com Deus que ele tinha naquele momento. A cada momento que ele estava lá orando, intercedendo pela vida dele, é uma situação assim que a gente tem que parar e olhar para hoje, né? Porque hoje em dia tem muita gente que está desempregado, muita gente que está passando por uma dificuldade, mas que não perdeu a fé em Deus, sabe? Não perdeu a oportunidade de falar assim, não, eu acredito que Deus é capaz de fazer tudo por mim. Hoje em dia eu estou passando por momentos difíceis na minha casa, mas são momentos que me faz parar para refletir o quanto Deus é maravilhoso na minha vida, o quanto eu acredito que através dele, através do que eu acredito, através da palavra, eu consigo entender a simplicidade dele, o cuidado dele na vida minha, na vida da minha família. E são coisas simples, assim, sabe, que eu acho incrível na palavra de Deus. Às vezes a gente espera coisas, assim, surpreendedoras, mas Deus, ele está cuidando dos mínimos detalhes. E a gente tem que ter um tempo, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, buscar a palavra dele, ter intimidade com ele. Às vezes conversar, uma simples conversa chega a gente a querer buscar mais e mais ele, sabe? É através de
de um dia falando assim, ah, Deus, meu dia não foi bem, não foi legal, é através de coisas simples, sabe? Uma vez um amigo meu me ensinou que a gente tem, cada dia, eu anotasse no caderno a data, né? E escrever por tudo que eu sou grato. No início seria aquela coisa chata, mas depois eu ia começar a observar as coisas que realmente eu sou grata. Aí eu comecei a ver de verdade como aquilo realmente traz um significado grande para a gente. E através disso eu fui aprendendo a acreditar mais, a ter mais fé. E é assim que devemos ter. E para concluir, é, que a gente não possa perder a nossa fé em Deus, que a gente possa ter comunhão com Ele, porque a base da fé nossa é através da comunhão com Deus, é através da Bíblia, é através do conhecimento que a gente vai buscando, e também através das experiências que a gente vai vivendo, porque em momentos difíceis a gente espera de tudo acontecer, a gente começa a desistir, a gente começa a querer a parar no caminho e não querer mais continuar e por ali ficar. Mas Deus não quer isso da gente, Deus quer que a gente cresça espiritualmente. E não é só através dos momentos bons, mas através dos momentos difíceis que a gente tem que aprender que Deus está ali também com a gente, que Deus, Ele é o Salvador nosso, Ele que vai suprir as nossas necessidades, que não importa o momento que a gente está, Ele está ali o tempo todo, Ele sabe a hora, o tempo certo, o momento certo para tudo. E Enoque, ele mostrou isso, ele mostrou que através do conhecimento, através da intimidade com Deus, através da fé que ele conseguiu, né, como posso dizer, ser livre de uma morte sofrida, de uma morte ruim, por aquele povo que estava passando por um pecado enorme. Deus poupou ele daquilo, Deus levou ele para um lugar melhor. E é assim que devemos ser. A gente tem que acreditar que Deus sempre tem algo preparado melhor para nós, sempre tem o melhor. A gente nunca pode pensar algo melhor ou pior. A gente tem que sempre ter uma expectativa em Deus, colocar as nossas expectativas em Deus, porque é Ele que vai suprir, é Ele que vai fazer grandes coisas na nossa vida. E espero que tenham gostado. Amém. Como não gostar, né? Todas as contribuições tão valiosas. E agora esse exemplo de Enoque, um exemplo tão clássico na Bíblia, né? Porque o texto de Enoque fala assim que Enoque andou com Deus e Enoque já não era mais, porque Deus para si o tomara, né? Enoque se perdeu em Deus, sumiu em Deus, ninguém mais ficou sabendo de Enoque. E que importante é pensar, né? A Stefânia falou assim que a presença de Deus na nossa vida é como um banquete. Que exemplo interessantíssimo, nossa, ou seja, ele está no nosso dia a dia para fazer toda a diferença na nossa vida, né? Ele está ali ao nosso lado para nos suprir de uma maneira surpreendente, maravilhosa, abundante, né? Diversa, porque o nosso Deus, ele a graça dele é multiforme, né? Que bênção! E pensar que não tem jeito de andar com Deus se não for por fé, não é verdade? Sem fé é impossível se aproximar de Deus, porque nós precisamos crer que Ele existe, e Enoque pôde desfrutar dessa presença porque ele teve fé para caminhar com Deus. Então, que bênção é poder pensar aí nesse exemplo que a Stefânia trouxe. Nós precisamos, como Enoque, caminhar por fé. E se tiver de nos perder, que nos venhamos nos perder em Deus, assim como ele se perdeu no Senhor, né? Foi tomado para Deus. Que bênção maravilhosa. Bem, quero convidar todos os líderes aqui à tela. Eu quero falar um pouquinho nesse momento de todas as palavras sobre fé que ouvimos hoje aqui, desde os exemplos dados pelo pastor Júlio, falando sobre a fé de Pedro para andar nas águas, falando que não tem jeito, né, gente, de crer e duvidar ao mesmo tempo. Ou cremos ou duvidamos, e vamos colher aquilo que escolhermos, né? Se escolhermos crer, vamos comer do fruto daquilo que estamos acreditando. Se desacreditarmos, também vamos colher do fruto, né?
daquilo que nós não estamos acreditando, a importância de nós nos mantermos, né, com a nossa fé firme, mesmo quando o pastor Júlio disse, né, a mulher vai lá dizer, Jairo, não importune o mestre, porque já acabou, não, continuar acreditando, mesmo quando outros estão dizendo que isso não é mais possível, porque afinal de contas a gente precisa se lembrar que a última palavra é sempre do Senhor. Não é verdade? As pessoas podem dizer o que for, foi o Senhor quem disse, não. Então, eu continuo crendo no Senhor. E pensar em Raabe, esse exemplo maravilhoso também que a irmã Elizabeth trouxe, de uma mulher que pode ser desacreditada, assim como quem sabe você nessa noite é uma pessoa que é tão desacreditada. Quem sabe por você mesmo ou pelas pessoas, ninguém acredita que a sua vida possa se transformar, mas a Bíblia diz que se nós cremos no Senhor de todo o nosso coração, não existe nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer, né? Pela fé, nossa vida pode ser transformada e essa noite pode ser uma oportunidade maravilhosa de fé para você. E pensando aqui no último exemplo dado pela Estefânia, é um banquete diário que nos está sendo dado todos os dias com a presença de Jesus. Nós podemos desfrutar da presença dele com o melhor de Deus para cada um de nós. Então, é uma maravilha pensar nesses exemplos maravilhosos. A Lícia está dizendo aqui, lindo isso, nos perder em Deus, que graça multiforme de Deus. Os irmãos estão todos aqui reagindo aqui aos comentários de vocês, dizendo amém, dizendo que está maravilhoso, que bênção, né? E, hoje, estamos sendo dada mais uma oportunidade de fé. Quando nós nos reunimos aqui para falar de fé, o que nos está sendo oferecido nessa noite é mais uma oportunidade. Hoje, independente da situação que você está vivendo, você pode escolher crer ou não, né? Pode escolher ter fé ou não. Mas eu quero dizer a você, juntamente com esses irmãos e esses exemplos maravilhosos que eles trouxeram, que o nosso chamado, o chamado de Deus para nós nesse tempo é para que tenhamos fé e para vivermos a fé no Filho de Deus, conforme o texto que Paulo traz para a gente em Gálatas, capítulo 2, verso 20, onde ele diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, o chamado de Deus para nós nesse tempo, o chamado de Deus para mim, para você, é que nós venhamos viver essa nossa vida pela fé no Filho de Deus. O Filho de Deus que nos amou, a si mesmo se entregou por nós, né? A melhor forma de nós encararmos os desafios do nosso tempo, os desafios diários e, quem sabe, os desafios pessoais pelos quais você tem passado, é deixar Jesus viver em você. Deixe Jesus viver em você e viva na fé no Filho de Deus. Hoje, você que está nos ouvindo, quem sabe você ainda não se decidiu por confiar a sua vida a Jesus? Nós queremos te fazer um convite nessa noite, não perca essa oportunidade hoje mesmo. Como diz a canção que entoamos, amanhã pode ser tarde demais. Hoje, Cristo te quer libertar. Então, creia de todo o seu coração nesse Filho de Deus que veio e se entregou por você e viva essa vida na fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Amém? Quero agradecer a todos vocês aqui. O chamado para nós nesse tempo é viver, é romper em fé, com fé e pela fé. O convite é para que todos vocês que estão aqui, nos acompanhando online, você que vai assistir essa gravação depois, é que você fale de fé. Fale de fé. Que os seus lábios divulguem, promovam a palavra de Deus. É tempo de falar de fé. Então, se você for falar de algo para alguém, fale de fé. Amém? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa noite, a participação de todos vocês.
quero dar oportunidade aqui, né, para vocês fazerem suas considerações finais e se despedirem dos irmãos, começando aqui pela Estefânia, que está aqui do meu ladinho, né? Pode fazer suas considerações finais. Então, gente, eu quero agradecer a todos que assistiram a live. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês possam ficar cheios através dessa palavra, cheios do Espírito Santo, e que não percam a fé em Deus. Seja isso todos os dias na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Pastor Júlio. Amém. Eu queria agradecer a Deus, né, e agradecer aos irmãos, a pastora, a Estefânia, a Elizabeth, a cada um dos irmãos, né, e esse desafio de não andar pelo que vê, crer somente, né, e viver mais do que sente, não pelo que sente. Às vezes a gente vive pelo que a gente está sentindo para viver, mas que a gente possa ter essa fé firme, embasada na fé, na crença, na palavra, que é a verdade. Que Deus abençoe e boa noite. Amém. Obrigada, pastor Júlio. Irmã Elizabeth. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando. E a Dani falou assim para a gente falar de fé, né? Eu quero falar também para a gente viver de fé, viver pela fé, mostrar para as pessoas, né, a fé que a gente tem. E é muito bom ter, né, a igreja. Eu quero também agradecer a igreja que está aí nesse tempo de pandemia, né, trazendo essa mensagem que tem cada dia feito com que a nossa fé cresça. Obrigada, pastor Cléber, pastor Dani, pastor Júlio, e a todos aí que estão contribuindo para que a mensagem chegue até nós, mesmo nesse tempo de pandemia. Amém. Como a minha tia está falando aqui nos comentários, ó, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Que venhamos viver a nossa vida com fé no autor e consumador da nossa fé, que faz com que tudo venha à existência. Quero agradecer mais uma vez, Amém. pastor Júlio, Estefânia, Elizabeth, todos vocês que estão nos acompanhando aqui, nos prestigiando nesse momento com a presença de vocês. O Gabriel está aqui por trás, está do outro lado aqui, nos bastidores trabalhando, né? Muito obrigada também ao Gabriel. E continue falando sobre fé. Nós vamos encerrar aqui, vamos fazer uma oração. Se você está nesse momento se decidindo por Jesus, creia de todo o seu coração que Ele o recebe nesse momento, que seu nome está sendo escrito no livro da vida. Amém? Vamos orar? Senhor, te bendizemos. Agradecidos no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é quem tem colocado a fé no nosso coração e tem feito com que essa fé possa crescer a cada dia. Pai bendito, que a fé, nesse momento, possa tomar forma na vida e na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora. Que ela creia no Senhor de todo o coração para, Pai, viver cada dia. E que, além disso, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, está em dúvida, Senhor Deus, em servir ou não, que possa se definir ao seu lado e possa se perder no Senhor, no seu amor, na sua graça. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor abençoe todos vocês. Foi mais uma vez um prazer ter todos vocês aqui, pastor Kleber, todos os irmãos. Se fosse falar todos aqui, vai ficar difícil, porque os nomes vão sumindo aqui, mas todos os líderes, todos os irmãos de todas as terças. Dizer para vocês que terça-feira que vem nós temos nossa célula online, 19h30, participe, convide pessoas, fale de fé, fale da fé, fale sobre a fé e, sobretudo, como a irmã Elizabeth disse, viva da fé. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, que o Senhor abençoe grandemente.